Amém. Hoje o céu está em festa. Glória. Mais uma alma em Deus venceu. O inferno perdeu. Hoje o inferno perdeu. E o céu ganhou em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus me dá. Estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, agradeço o pastor que me convidou. E eu peço ao Senhor, que venha falar ao coração dos irmãos. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus ministrando no coração dos irmãos. E você, ao sair daqui nesta noite, você venha sair renovado, restaurado, pelo poder que há nesta palavra. Porque a palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que divide discerne almas e espírito. Então a palavra de Deus é que supre a nossa necessidade. É a palavra de Deus que nos abençoa. É a palavra de Deus que nos renova. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé nesta hora. E eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo o versículo de 3 a 5. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Virou-se Caim corretamente, descaiu-se o semblante. Amém? Coloque sua Bíblia no banco, feche seus olhos, peça ao Senhor que venha falar no seu coração nesta noite. Peça ao Espírito Santo que venha trazer a revelação desta palavra ao seu coração nesta noite. Porque eu nada tenho para falar para os irmãos, mas que o Espírito Santo venha suprir a necessidade da sua alma aqui nesta noite. Você não veio aqui por causa do irmão, você não veio aqui por causa de mim, ou até mesmo por causa do pastor. Você veio aqui para receber do Senhor nesta noite. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Louvado, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor, porque só tu és digno, Pai, de toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor, ó Deus. Pai Santo, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração esta palavra. E esta palavra, Pai, venha trazer renovo nas nossas vidas. Venha trazer, Senhor, fortalecimento. Venha, Senhor Jesus, trazer para nós, Pai, bênçãos do Senhor, material e espiritual, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar no nosso coração. E que nós possamos agora, Pai, dar toda a atenção à tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar no nosso coração. Derrama, Pai, a tua graça. Derrama, Senhor, a tua bênção. E nos abençoa, Pai, com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Aceita, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós estamos comemorando culto de primícias. E primeiramente, eu queria dizer para os irmãos, o que é primícia? Primícia é primeiro. É aquilo que você reserva primeiro para alguém. É aquilo que você tira de primeiro para oferecer a alguém. Isso é as primícias. Mas na palavra de Deus, o próprio Deus instituiu a festa das primícias. Então é de Deus esse culto de primícias. Esse culto de primícias não foi tirado na concepção do irmão Ronaldo, não foi tirado na concepção da igreja. Esse culto de primícias foi tirado na palavra de Deus. Em Levítico 23, a palavra de Deus vem relatar para nós sobre a festa das primícias. Deus está ali instituindo a Moisés, falando com Moisés: instrua o povo, ensina o povo, que quando eles forem
bonitos, com a rama mais bonita. Era essa que era para levar ao sacerdote. Era essa que era para apresentar ao Senhor. Então, quando você lá na sua casa, você prepara a oferta de primícias, creio eu, que todos vocês procuraram de melhor para trazer na casa do Senhor. Procuraram aquilo que era de mais valor para trazer na casa do Senhor. Porque quando nós ofertamos a Deus com as primícias, nós também estamos honrando a Deus com as nossas primícias. E o que é honrar uma pessoa? Quando você quer honrar alguém, o que você faz para que aquela pessoa se sinta honrada? Você vai dar a atenção que você puder, a melhor atenção. Você vai preparar a melhor recepção. Você vai fazer o de melhor para aquela pessoa. Isso é honrar. E hoje aqui nesta noite, Deus ele quer ser honrado no nosso meio. Deus quer ser honrado através da sua vida. Deus quer ser honrado através de você. Isso é honrar a Deus. Quando nós honramos alguém, nós procuramos fazer o melhor. Nós procuramos oferecer o melhor. E honrar a Deus é oferecer o de melhor que nós temos. Honrar a Deus é investir no de melhor que nós temos para o Senhor. E trazer aquilo que é de melhor. Não trazer aquilo que está sobrando. Não trazer aquilo que não tem valor para você. Mas primícias é trazer aquilo que tem valor. É aquilo que tem valor para você. Isto é honrar a Deus. Isto é ofertar a Deus com as primícias. E a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Romanos 11:16, se as primícias são santas, também toda a massa o é. Se a raiz é santa, também todos os ramos o é. O que eu entendi com isso? Quando você oferta na casa de Deus com o melhor que você tem, você está abençoando o celeiro que ficou para você na sua casa. Você está instituindo a bênção de Deus lá na sua casa, lá nas suas finanças, lá na sua produção. Isto é que é o que Romanos 11:16 está falando para nós. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos, a bênção de Deus, ela é recíproca na nossa vida. Por isso que eu sempre digo, ofertar no altar do Senhor é ofertar em terra santa. Tantas pessoas aí, guardam dinheiro no banco, guardam dinheiro para render lucros, para render juros. Juros maiores nós temos quando nós ofertamos na casa de Deus. É quando nós entregamos o que é de Deus, porque Deus ele nos abençoa, Deus ele nos restitui, Deus ele derrama a bênção sem medida na nossa vida. E aqui na palavra de Deus nós temos dois personagens bíblicos que ofertaram ao Senhor. Eles trouxeram a oferta ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo sobre Caim e Abel. E ao ler essa palavra, eu fiquei pensando por que Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Porque a palavra de Deus diz para nós que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Irmãos, quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós não podemos ofertar de qualquer maneira. Nós não podemos trazer de qualquer jeito. Ofertar na casa de Deus não é como ofertarmos em outro lugar qualquer. Aqui é a casa do Senhor, é a casa da provisão. E Abel entendeu isso no seu coração. Quando Abel ele vai ofertar, a palavra de Deus diz que ele era pastor de ovelhas. E era pastor de ovelhas. Creio eu que Abel ele observava lá no seu rebanho a melhor ovelha. Aquilo que não tinha mancha, aquela que não tinha nenhum defeito, aquela mais bonita, talvez aquela que chamasse mais a atenção. E às vezes nós podemos pensar assim, mas Deus não está olhando isso. Eu afirmo para os irmãos que Deus está olhando sim. Porque Deus não está olhando somente
Por isso que a palavra fala que Deus aceitou a oferta e a vida de Abel. Com certeza Abel já andava nos caminhos do Senhor. Com certeza Abel já procurava agradar o Senhor em toda a sua maneira de viver. Com certeza Abel já tinha um relacionamento com o Senhor para viver uma vida assim. E a palavra de Deus diz que Caim também preparou a oferta. Caim também preparou lá a sua oferta. Talvez não foi no momento exato, porque a palavra fala depois de uns tempos. Depois de uns tempos. Mas ele também ofertou ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque talvez o coração de Caim não estivesse voltado para aquilo que ele estava fazendo. Talvez o coração de Caim não estava agradando ao Senhor. Porque ofertar na casa de Deus, irmãos, é como eu disse, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Talvez Caim trouxe a oferta para o prazer, trouxe a oferta para cumprir um ritual. E na presença de Deus ninguém cumpre ritual. Na presença de Deus ninguém bate cartão. Na presença de Deus ninguém anda de qualquer maneira. Porque Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe o meu deitar e o meu levantar, diz a palavra do Senhor. Talvez Caim tivesse pensado assim: eu vou entregar a oferta e está tudo certo, Deus vai receber. Mas as coisas de Deus não é assim, meus irmãos. As coisas de Deus não é assim. Caim estava com seu coração longe. Caim estava com seu coração, não estava procurando agradar ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor não recebeu a oferta de Caim, também não recebeu a vida de Caim, porque o Senhor não estava em Caim, como estava em Abel. Abel, ele tinha um coração de adorador. Abel, ele tinha um coração que procurava agradar a Deus. Caim tinha sua vida cotidiana. Talvez levasse a sua vida assim, a bem querer, lembrando de Deus só na hora que precisasse, lembrando de Deus só nos momentos difíceis. Irmãos, nós temos que procurar ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Outro dia nós estávamos falando aqui. Às vezes a vida está muito corrida. As coisas estão assim, atropelando-se até umas às outras. Mas nós que somos cristãos e somos filhos de Deus, temos que aprender a parar e deixar Deus ministrar na nossa vida. Não podemos ir com a corredeira do mundo, com as coisas que estão acontecendo. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Não, meus irmãos, nós temos que aprender a parar e a dominar o nosso tempo. Preparar um tempo para louvar ao Senhor. Às vezes eu falei isso no grupo de oração, depois que a irmã ministrou, eu mesma. Às vezes a gente levanta de manhã, sai correndo e nem pensa em Deus. Enquanto o Senhor nos deu a noite, enquanto o Senhor nos guardou, enquanto o Senhor nos deu fôlego de vida, nos deu mais a oportunidade de nós acordarmos, abrir os olhos, respirarmos. E às vezes nós não reconhecemos isso. Às vezes nós achamos assim: vamos fazer as coisas primeiro e depois eu vou buscar ao Senhor. Mas primícias é primeiro. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele precisa ser prioridade nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes nós invertemos esse versículo. Às vezes nós queremos buscar as demais coisas e buscar ao Senhor depois. Com Deus, irmãos, não é igual a soma, que a ordem dos fatores não altera a soma. Com Deus não, as coisas têm que andar da maneira certa, do jeito certo, para que a bênção de Deus se estabeleça na sua vida. Primeiro temos que buscar a presença. Primeiro temos que buscar ao Senhor. Primeiro temos que parar diante do Senhor e ver como que eu
O mundo lá fora quer que você corre mais. Mas Deus quer que você para e aquieta-se na presença dEle. Deus quer que você dê lugar para Ele na sua vida. Essa foi a diferença da oferta de Abel e de Caim. Abel parou, Abel ofertou, Abel honrou ao Senhor. Abel não somente entregou. Entregar ou entrega alguma coisa, vai para ele, encerrou. Mas ofertar não. Ofertar tem adoração. Ofertar tem louvor. Ofertar tem honra. Ofertar é reconhecer a glória. Isso foi o que Abel fez. Caim só trouxe a oferta. Às vezes muitas pessoas falam assim: mas a oferta de Abel foi do gado, foi cordeiro, teve sangue. A oferta de Caim foi dos frutos da terra. O problema, irmãos, não foi a oferta. O problema foi o ofertante. O problema foi o ofertante. Foi a maneira que ele ofertou. Foi a maneira que ele chegou diante do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer para nós, meus irmãos, que primícias nós devemos honrar a Deus. E eu quero falar mais. Hoje nós trouxemos o mantimento para honrar os nossos celeiros. Mas que você possa honrar a Deus em toda a sua maneira de viver. Que você possa honrar a Deus com a sua vida. Que você possa honrar a Deus com seus celeiros. Que você possa honrar a Deus com sua produção, com seus bens. Honre ao Senhor. Traga o reino de Deus verdadeiramente em primeiro lugar na sua vida. Porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos, Deus também Ele é fiel para conosco. Deus é fiel. Às vezes nós vemos grandes testemunhos de pessoas que são fiéis e têm grandes bênçãos e às vezes não são ricos, não são poderosos. Irmãos, bênção não é riqueza. Bênção é presença de Deus. Bênção é a unção de Deus na sua vida. Não adianta você ter muito se você não tiver a unção. Eu conheci uma pessoa que tinha muito, mas não tinha unção e o dinheiro dela nem trazia alegria para ela. Mas quando você tem a unção de Deus, quando você está na presença de Deus, a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Caim não entendeu essa promessa. Caim não entendeu essa promessa. Que precisava honrar a Deus primeiro. Que precisava ofertar a Deus com o coração primeiro. Ofertar a Deus com a sua vida primeiro. Meus irmãos, na casa de Deus, tudo que nós fazemos, nós não fazemos por irmão, nós não fazemos por pastor, nós não fazemos por líder, nós fazemos para Deus. Às vezes você recebe um convite na igreja e você pensa assim: o irmão me chamou para fazer isso. Não. O Senhor tocou no irmão para que você fizesse isso. Tantas pessoas podiam receber aquele convite, mas quem recebeu foi você. Porque o Senhor mostrou que a pessoa que ia realizar aquele trabalho era você. Na obra de Deus, meus irmãos, ninguém faz nada por fazer. Todos nós fazemos. Se você faz por fazer, meus irmãos, não faça. Não faça. Sabe por quê? Porque Deus não agrada. Nós temos que fazer primeiro com a nossa vida no altar. Nós temos que fazer primeiro com o nosso coração no altar, meus irmãos. Porque Deus não está olhando a nossa aparência, Deus está olhando o nosso temor. Deus está olhando o nosso coração. Às vezes por fora eu estou até apresentando uma coisa, mas e por dentro? Como está o seu coração? Está sendo grato em fazer aquilo? Está sendo obediente em fazer aquilo? Está honrando
foram abençoados. Foi como eu disse, quando nós ofertamos a Deus, nós não estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. Nós estamos investindo, nós mesmos, em Deus não, porque Deus não precisa da sua oferta, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus faz para nós obedecermos, para nós mesmos sermos abençoados. Nós mesmos sermos abençoados, porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. É nós que somos abençoados, não é Deus não. Às vezes nós pensamos assim: eu estou entregando meu dinheiro, e o pastor vai andar de carro novo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, a obra é de Deus. É Deus. Quando você entrega, você está abrindo as portas para que você seja abençoado na presença do Senhor. Quando você traz e oferta no altar do Senhor, você está abrindo as portas para que a bênção de Deus alcance a sua casa, alcance o seu armário, alcance aquele sonho que talvez esteja enterrado há muito tempo. Talvez você está precisando abrir seu coração, ofertar mais, entregar mais, doar mais, para que Deus venha alcançar mais a sua vida. A palavra de Deus diz para nós sobre Ana. Quando Ana teve Samuel, quanto tempo aquela mulher orou para receber a bênção? Quanto tempo aquela mulher esperou aquela bênção? Seria normal falar assim: vou ficar com o filho para mim, já que eu já tinha sido tão humilhada, já tinha sido tão zombada. Mas ela optou em ofertar ao Senhor. Ela optou em ofertar ao Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Que ela foi abençoada com mais filhos e filhas. É como eu disse, quando a gente oferta, a bênção é estendida. Quando nós ofertamos, a bênção é certeira nas nossas vidas. Quando Ana entrega Samuel, ela ainda não tinha outros filhos. Ela ainda não tinha, mas Deus o abençoou. Por quê? Porque ela primiciou Samuel ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando o Senhor pede a Abraão, seu filho, ele também foi abençoado.
a presença dele. Às vezes nós temos a triste pensamento de fazer alguma reserva para nós. Mas a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus quer comunhão conosco, meus irmãos. Jesus quer comunhão conosco. Jesus não quer que vivemos uma vida separada, uma vida isolada, mas o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor quer ter intimidade conosco. Mas para ter intimidade precisa ter entrega. Sem entrega, irmãos, não tem como. Porque Deus não arromba o coração de ninguém. Deus não obriga ninguém. Parte de você. Porque Deus, o que Ele tem para fazer já está pronto. Parte de você fazer essa entrega. Parte de você optar por essa entrega. Não deixe que as lutas e as dificuldades venham atrapalhar o seu caminhar com Deus, a sua jornada com Deus. Mas Deus quer te mostrar algo cada vez maior, cada vez grande na presença dEle. Mas é preciso você se entregar mais, se relacionar mais. Um casal de namorados, quando está começando a namorar, cada dia que passa quer conhecer mais o outro. Assim somos nós com o Senhor. Assim somos nós com o Senhor. Nós temos que procurar um relacionamento contínuo com o Senhor. Não é só em alguns momentos, mas é relacionamento contínuo com o Senhor. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor tem realizado em nós uma transformação de conhecer mais Ele. Não fique somente conhecendo o Senhor pelas beiradas, pelos meios, mas se aprofunde na presença do Senhor. Se aprofunde na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é um rio de águas vivas. Então deixe esse rio entrar na sua vida. Deixe esse rio entrar no seu coração. Deixe esse rio transformar a sua vida. Porque a palavra de Deus é isso para nós, meus irmãos. A palavra de Deus é isso para nós. E quando nós buscamos esse alimento do Senhor, o Senhor verdadeiramente sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. Mas primeiro é preciso você se entregar para que isso venha acontecer na sua vida. A palavra de Deus diz para nós que ofertas não é quantidade, e sim qualidade. Qualidade, é o que eu disse. Você precisa aprender a ofertar primeiro com a sua vida. E quando você ofertar, meus irmãos, você precisa estar bem com Deus e bem com seus irmãos. A palavra de Deus diz: se você não estiver, volta lá, conserta e depois você traz a sua oferta. Porque oferta, meus irmãos, é algo importante, é algo glorioso, é algo poderoso para o nosso Deus. É como eu disse, não pode ser de qualquer jeito, mas tem que ter adoração na sua oferta, tem que ter louvor na sua oferta, tem que ter adoração. Louvado seja Deus por isso, porque Abel, ele pôs louvor na sua oferta, ele pôs a adoração na sua oferta. E ofertar com as primícias, irmãos, é santificar os nossos bens, é santificar os nossos celeiros, é santificar as nossas vidas. Quando nós ofertamos aqui na casa de Deus, eu pude entender que as primícias, ela traz para nós multiplicação. Quando nós dizimamos na casa de Deus, o nosso pastor ele não é muito de falar dos dízimos, mas os dízimos têm uma bênção gloriosa e poderosa quando você entrega o seu dízimo na presença do Senhor. É repreendido o devorador das suas vidas. O devorador ele só é repreendido quando você traz o dízimo e você entrega a parte de Deus com
sua vida. Você está multiplicando. Aquilo que você ofertou, Deus vai multiplicar 10 vezes mais na sua vida. Glória a Deus. E traga o melhor para Deus. Eu queria dar um testemunho para os irmãos. Eu tenho uma amiga que ela é ofertante e dizimista fiel na casa de Deus. E quando nós recebemos dinheiro ainda, hoje não tem mais, né? Hoje é só o Pix, transação bancária, não tem. Mas agora, antigamente recebia-se o salário nota por nota. Irmãos, eu achava lindo o que aquela mulher fazia. Eu aprendi com ela. Ela ia para um cantinho, podia estar a correria que fosse, o aperto que fosse. Ela ia para um cantinho, ela separava as melhores notas, as mais bonitas, as mais brilhosas e punha no envelope. Aí um dia eu perguntei para ela, mas não é só você tirar o dinheiro? Ela falou, não, para Deus é o melhor. Para Deus é o mais bonito. Para Deus é o mais honroso. É o suor do seu trabalho. Então ofereça o melhor para Deus. E eu achei aquilo maravilhoso e aprendi com ela, meus irmãos. Vamos ofertar a Deus aquilo que Deus nos dá de melhor. Aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos de melhor. Porque Deus não põe qualquer coisa na sua mão, não. Se você for parar para pensar e fazer uma retrospectiva durante todo o mês, aquilo que Deus pôs na sua mão foi muita coisa. Foi muita coisa, não foi pouca coisa, não. Vamos aprender a ofertar a Deus onde melhor que Deus tem colocado nas nossas mãos. E você vai ver como você vai ser abençoado, como você vai ser honrado, como você vai ser próspero. Tantas pessoas estão correndo aí atrás da prosperidade. É porque ainda não aprendeu esse princípio de Deus. É porque ainda não aprendeu, não recebeu essa promessa de Deus. Oferta na casa de Deus e você vai ser próspero. Oferta no altar do Senhor e você vai ser próspero. A prosperidade você não tem que correr atrás dela. Você tem que ser obediente à promessa. Você tem que obedecer à promessa. E você vai ver como que Deus vai abençoar a sua vida. Você não vai nem entender o que Deus vai fazer quando você começar a exercer esse princípio na sua vida. De ofertar ao Senhor com alegria, de ofertar ao Senhor com amor, com gratidão pelo que o Senhor tem te dado. Porque, irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. É como eu disse, se Deus não quiser, nós não fazemos nada. Nada. Quantas pessoas hoje estão correndo atrás de muitos e não tem nada. Mas nós podemos dizer, somos prósperos na